Você já ouviu falar que a fibra é a nova proteína? Pois é, o mundo da nutrição abriu mais portas para você pensar. Lembra que todas as vezes que eu falo com você por aqui, eu bato na tecla do equilíbrio? Então, há décadas, todo mundo só fala em proteína. Bateu a meta de proteína, comeu proteína hoje, nossa, não tem proteína nesse meu lanche. Proteína para crescer, proteína para emagrecer, mas existe um nutriente esquecido. Um nutriente que faz mais diferença na sua saúde do que você imagina. Estamos falando de fibra alimentar. E se você não está comendo fibra direito, a sua saúde intestinal, seu coração, seu peso, sua imunidade, tudo isso em risco. Eu sou a Thaís Rimoli, nutricionista e personal trainer, com mais de 20 anos de experiência, traduzo ciência para a vida real. E agora eu vou te falar por que a fibra merece um lugar de destaque no seu prato. E o mais importante, como comer a fibra de forma certa, sem erros, sem exageros e com resultados reais. Vamos lá? Nesse vídeo você vai descobrir o que são fibras alimentares, qual a diferença entre fibra solúvel e insolúvel, os benefícios que vão muito além do intestino, quais alimentos são ricos em fibra, quais os riscos de comer fibra sem saber, e no final você vai ter um plano prático para aplicar hoje mesmo. Então, vem comigo e vamos pelo básico. O que é fibra alimentar? A fibra é uma parte dos vegetais que o nosso corpo não digere. Isso mesmo, você come, mastiga, 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 ela passa praticamente ilesa e as bactérias boas do seu intestino fazem a festa. Elas fermentam a fibra e dessa fermentação nascem substâncias chamadas ácidos graxos de cadeia curta. Essas substâncias são fundamentais para a sua saúde. Mas calma, que eu vou te explicar direitinho. Existem dois tipos principais de fibra. A fibra solúvel, que é aquela que dissolve em água, que forma um gel no seu estômago e isso retarda a digestão, aumenta a saciedade e te ajuda a controlar o açúcar no sangue. Você vai encontrar na aveia, na cevada, no feijão, na lentilha, na maçã, na cenoura. Fibra insolúvel. Como o próprio nome diz, não se dissolve. Funciona como uma vassoura no seu intestino. Acelera o trânsito intestinal, previne a constipação e dá volume às fezes. Você encontra no trigo integral, no farelo de trigo, nas nozes, nas castanhas e nas verduras escuras. A maior parte dos alimentos vegetais tem os dois tipos, mas alguns são mais ricos em um do que em outro. E é por isso que eu sempre digo que o segredo é variar. Tá bom, mas agora vamos. Esses benefícios vão muito além do intestino. Claro que a saúde intestinal é a mais famosa. Estudos mostram que dietas ricas em fibras reduzem o risco de câncer de cólon. Isso porque as bactérias boas produzem ácidos graxos que protegem as células do seu intestino. Falamos do intestino, que é o que todo mundo sabe, mas a fibra solúvel reduz o colesterol LDL, o seu colesterol ruim. Mas como? Ela se liga ao colesterol do intestino e o impede que ele seja absorvido. Aí, o corpo elimina esse colesterol pelas fezes. Resultado, menos colesterol no sangue, menos risco de infarto, menos risco de AVC. Estudos mostram que dietas ricas em fibra reduzem o risco cardiovascular em até 30%. Como se não bastasse, ainda temos o controle do diabetes. A fibra retarda a absorção de carboidratos. Isso evita picos de glicose no sangue. Para quem tem diabetes e pré-diabetes, isso é primordial. Mas, para a saúde como um todo, evitar picos glicêmicos é uma grande ideia para a sua saúde, ainda que sem diabetes. Estudos mostram que dietas ricas em fibra melhoram o controle glicêmico de pacientes com diabetes tipo 2. A imunidade. As bactérias boas do intestino produzem os ácidos graxos de cadeia curta. E essas substâncias modulam o seu sistema imunológico. Elas reduzem a inflamação, fortalecem a barreira intestinal e ajudam a prevenir doenças autoimunes. Fibra não é só para ir ao banheiro. A fibra é também o seu mecanismo de defesa. E para o emagrecimento, fibra também. A fibra aumenta a sua saciedade. Você fica satisfeito por mais tempo, reduz a vontade de beliscar entre as refeições e consegue seguir o plano alimentar com menos compulsões. Estudos mostram que ingerir 30 gramas de fibra por dia leva à perda de peso, comparando com as dietas restritivas complexas, sem passar fome, sem cortar grupos, sem restrições severas, simplesmente comendo fibra. Ah, mas aonde eu encontro fibra? Vou deixar uma listinha aqui embaixo: cereais integrais, grãos, leguminosas, sementes, frutas, verduras e legumes. E não se esqueça das oleaginosas. Eu deixei uma listinha de dicas aqui embaixo na descrição. Ah, uma dica importante: a casca dos alimentos concentra muita fibra. Então, sempre que possível, coma fruta com casca. Prefira grãos integrais aos refinados. E quanto de fibra eu preciso? A recomendação geral é de 25 a 35 gramas de fibra por dia. Para mulheres adultas, cerca de 25 gramas. Para homens,
cerca de 35 gramas. E acreditem, a média brasileira é de apenas 12 a 15 gramas ao dia, menos da metade do ideal. Então, você também pode estar comendo menos fibra do que precisa. Mas atenção, comer fibra do jeito errado pode sim trazer problemas. Lembra, tudo que foge do equilíbrio pode te trazer problemas. Se você aumentar a fibra de repente, pode ter gases, inchaço, desconforto abdominal. E o pior, se você comer muita fibra e não beber água, você pode ter constipação, que é exatamente o oposto do que você esperava. E também, se você tiver alguma doença intestinal, o excesso de fibras pode piorar os sintomas. Por isso, é de extrema importância que você converse com o seu médico, com o seu nutricionista, para aumentar a ingestão de fibra se for necessário. Para esses casos, isso é muito importante ter um controle mais rígido. E aí a regra de ouro: aumente gradualmente e beba água. Muita água. A fibra funciona como uma esponja e ela precisa da água para formar volume e amolecer as fezes. Se você come fibra, mas não bebe água, a esponja seca, endurece e isso piora a constipação. E lembra, cada caso é único. O que funciona para você pode não funcionar para mim e vice-versa. Portanto, procure sempre a ajuda de um profissional. Mas vamos à parte prática. Dicas simples, detalhes que fazem a diferença na ingestão diária de fibras. Por exemplo, troca o pão branco pelo integral. Adicione chia ou linhaça no iogurte, como uma fruta, com casca. No almoço ou nas grandes refeições, o arroz branco pelo arroz integral. Coloque uma porção do grupo do feijão, lentilha, grão de bico. Inclua a salada com folhas e inclua legumes. E nos lanches, frutas, castanhas, nozes, vegetais crus como pepino, cenoura. A fibra é essencial para a sua saúde, não só para o intestino como todo mundo pensa. Quando eu falo no consultório, geralmente as pessoas falam: mas eu não preciso de fibra, eu vou ao banheiro todo dia. Agora você entendeu que a fibra é essencial para a sua saúde, não só para o intestino, mas para o coração, para reduzir pico glicêmico, para sua imunidade e para manutenção e perda de peso. Existem 2 tipos de fibra e você precisa das duas. Aumente a fibra gradualmente, beba muita água e varie sempre a ingestão de alimentos. Se você fizer isso, sua saúde intestinal melhora, seu colesterol cai, seu açúcar no sangue estabiliza e sua imunidade se fortalece. E o seu peso fica mais fácil de controlar. Agora, escreve aqui nos comentários. Quero saber se você come fibra em todas as refeições, inclusive nos lanches. Se você nunca tinha pensado nisso, comece hoje. Adicione uma porção extra de vegetais nas suas refeições e veja a diferença em poucos dias. E claro, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa melhorar a alimentação. Se você quiser um guia completo de receitas ricas em fibras e snacks fáceis de manter no dia a dia, que te ajudam a desinchar, o link tá aqui na descrição também.